E vamos a mais um dos vídeos de resumo de história, falando agora do processo de independência do Brasil. Dom João foi coroado rei aqui no Rio de Janeiro após a morte de Dona Maria I. Até então, Dom João era príncipe regente. Enquanto isso, em Portugal, após a expulsão dos franceses de sua tentativa de invasão, as dificuldades econômicas só aumentavam. Porém, o poder, de fato, era exercido pelo marechal inglês Beresford, titulado Lorde Protetor de Portugal. E essa situação, que vinha desde a fuga da família real, provocou o início de uma revolução liberal em 1820, a Revolução Liberal do Porto, onde os rebeldes, comerciantes, magistrados e militares vitoriosos criaram juntas governativas e começaram a limitar o poder real, acabando com o regime absolutista, transformando-o em um regime constitucional ao criarem as Cortes Portuguesas, uma espécie de parlamento responsável por elaborar uma constituição, por exigir o afastamento de Beresford e o retorno imediato do rei Dom João, além de iniciar um processo de recolonização do Brasil. O receio de perder a coroa, mesmo com os seus poderes limitados ao aceitar a Constituição, obrigou Dom João a retornar a Portugal em 1821, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil, com o objetivo de manter uma autoridade central, evitando a fragmentação do território. As cortes portuguesas passaram a adotar medidas para recolonizar o Brasil, restabelecendo o pacto colonial, os privilégios lusos e anulando a autonomia administrativa conseguida em 1815 com a elevação a Reino Unido e exigindo o retorno de Dom Pedro a Portugal. Os brasileiros, sentindo-se ameaçados, formaram o Partido Brasileiro, que representava a aristocracia rural, favorável à independência, e que enviaram representantes para o parlamento português para defender os interesses brasileiros. No Brasil, também existiam grupos que apoiavam o restabelecimento da antiga subordinação colonial a Portugal, e esses grupos formaram o Partido Português. Existia também uma terceira corrente de liberais radicais que reunia comerciantes, jornalistas, professores, artesãos, intelectuais urbanos que pregavam a independência e queriam a instalação de uma república nos moldes da república instaurada nos Estados Unidos. Para evitar o retorno do príncipe, foi organizado um abaixo-assinado que contou com mais de 8.000 assinaturas, que acabou por sensibilizar Dom Pedro, que teria afirmado: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Estava criado o Dia do Fico, que mantinha vivo o projeto de Reino Unido a Portugal. Ainda não se falava em independência. A decisão de Dom Pedro de desobedecer a ordem direta de retorno das cortes portuguesas levou o comandante das tropas portuguesas sediadas no Brasil, com o apoio do Partido Português, a se manifestar contrário à decisão de Dom Pedro, levando o príncipe a expulsá-lo da colônia juntamente com suas tropas. Logo depois, os ministros portugueses se demitiram,
levando à organização de um ministério composto por brasileiros chefiados por José Bonifácio. Expulsar o comandante português da colônia não, expulsar o comandante português do reino. Esse ministério brasileiro decretou e Dom Pedro sancionou o Cumpra-se em maio de 1822, pelo qual as ordens de Portugal só seriam executadas no Brasil com a autorização de Dom Pedro, provocando a reação de Portugal, que ameaçou invadir o Brasil caso as últimas determinações do príncipe não fossem suspensas. Dom Pedro, então, recebeu o título de defensor perpétuo do Brasil. Em junho, convocou uma Assembleia Constituinte e, em agosto, baixou um decreto considerando inimigas as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil. Em agosto de 1822, quando Dom Pedro estava em São Paulo, chegaram ordens severas das Cortes de Portugal, determinando a revogação das medidas tomadas por Dom Pedro e sua subordinação ao rei e às Cortes portuguesas, com a ameaça do envio de tropas. Mais uma vez, José Bonifácio, com apoio de Dona Leopoldina, enviou um mensageiro que levou a notícia a Dom Pedro, encontrando-o em 7 de setembro, voltando de Santos, às margens do rio Ipiranga. Dom Pedro, ao ler as notícias, oficializou a separação definitiva em relação a Portugal, proclamando a independência do Brasil. As tropas brasileiras tiveram que enfrentar a resistência das tropas portuguesas sediadas no Brasil. Vencendo-as, garantiu-se a independência e a nomeação de Dom Pedro como imperador do Brasil. Essa independência ainda levou anos para ter o seu reconhecimento externo por parte de Portugal e contou com o apoio econômico e diplomático da Inglaterra para atingir esse objetivo. As lutas para consolidar a independência brasileira, ao contrário das verificadas na América Espanhola, que foram longas e resultaram no surgimento de repúblicas, foram de curta duração por aqui e resultaram na implantação de uma monarquia, muito mais pela aliança entre a elite rural e Dom Pedro. Mesmo assim, nós tivemos lutas de independência, com destaque para o Pará, onde a atuação de mercenários ingleses sufocou o movimento de resistência, e para a Bahia, onde as tropas portuguesas comandadas por Madeira de Melo foram derrotadas pelas tropas brasileiras, com destaque para a atuação da soldado Maria Quitéria, considerada heroína da independência.